Aleluia, graças a Deus por isso. Daniel capítulo 6, versículo 16 está escrito: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Os irmãos podem se assentar com a bênção de Deus. Graças a Deus. Esse é o primeiro culto, irmãos, de doutrina do ano. Primeiro culto de doutrina do ano. E eu vou falar sobre algo aqui que, com certeza, os verdadeiros cristãos, não os crentes, mas os verdadeiros cristãos vão enfrentar esse ano. Prova. Porque o verdadeiro cristão, ele passa a prova. Por mais que a gente queira no começo do ano falar assim, olha que esse ano vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo, seria fantasioso da minha parte, eu já visto que a Bíblia diz que quanto mais a volta do Senhor Jesus se aproxima, mais estreito fica, mais difícil fica. Então o cristão, ele já começa o ano sabendo que provas virão. Vai vir prova, irmão. Não adianta querer escapar. Se o Senhor Jesus não buscar a sua igreja, nós vamos ser provados. Nós vamos passar, não adianta. E prova, diferente do que muitas pessoas acham, não é castigo. Tem gente que confunde prova com castigo. Estou sendo castigado. Não. Prova não é castigo. Prova é justamente para que nós nos preparemos para ser aprovado. É assim no colégio, não é? Quem estuda aqui, quem já estudou, sabe como é que é. Fazia a prova para poder passar de ano. Se não tivesse prova, não passava de ano. Se fosse mal na prova, ficava em recuperação. Não era dessa forma? E com Deus funciona da mesma jeito. Nós vamos ser provados. Não sei se você gostou dessa palavra ou não. Tem gente que não gosta de prova. Mas a verdade é que se você é um cristão verdadeiro, você vai passar por prova. E se tem uma pessoa que pode ensinar um pouquinho para nós sobre prova, é Daniel. Poderíamos falar de Jó, mas eu gosto muito de falar de Daniel e usar muito essa passagem, porque ela é conhecida da igreja. Então, como a igreja conhece bem a passagem, é mais fácil de transmitir a mensagem. Porque eu sou adepto daquele que tem que pregar e a igreja tem que entender o que está sendo pregado. Esse negócio de pregar muito bonito, muito chique, muito cheio de palavra difícil, não adianta. O camarada sai da igreja, não escutou, não entendeu nada do que foi pregado. Eu prefiro pregar um pouquinho mais simples. Mas eu quero que a igreja entenda. Eu quero conseguir transmitir aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. E quando eu falo de prova, Daniel é uma bênção, porque o Daniel, ele passou essa prova da cova dos leões, né? Pelas 3 etapas, né? Toda prova tem 3 etapas, irmão. Não vai fugir disso. O antes, o durante e o depois. Não vai escapar. Sempre vai ter essas 3 etapas. O antes, o durante e o depois. Antes da prova, Daniel nos ensina muito maravilhosamente. Quando nós vemos alguns versículos anteriores, que nós vamos ver que Daniel era um camarada que orava e buscava a presença do Senhor constantemente. Meu irmão, sabendo que você vai passar por prova. Talvez já esteja passando por uma prova. Você precisa saber que você tem que estar preparado para esta prova. E a melhor preparação chama-se oração, jejum e Bíblia. Não existe outra coisa, não existe nada a mais do que isso. Oração, jejum e Bíblia, irmão. Não existe outra mágica, não existe um exercício, não existe nada. É um tripé. A física explica que para um objeto permanecer em pé, ele precisa de pelo menos 3 pontos de apoio. Se você olhar uma bicicleta, é assim. Tira o pedalzinho dela ali, o tripézinho dela, para ver se ela não vai para o chão. Pega uma moto, tira ela do tripé e vê se ela não vai para o chão. Porque ela só tem 2 pontos de apoio. Para permanecer de pé, precisa 3 pontos de apoio. E a vida do cristão precisa constantemente de oração, de jejum e de Bíblia. Goste ou não, meu irmão, mas nós precisamos.
ainda hoje, em 2014, de oração. Nós temos que orar, irmão. Buscar a face do Senhor. Apresentar a Ele as nossas necessidades e a necessidade daqueles que nos rodeiam. Que orar para mim é muito bom, né? Mas eu também tenho que orar pelos outros. Quem estava no culto da passagem de ano aqui na igreja, viu que as principais palavras que foram narradas aqui, falava sobre boas obras. Se tem uma boa memória, vai lembrar que foi falado muito, boas obras, boas obras. Vamos fazer boas obras. Vamos nos empenhar em fazer boas obras. E a melhor obra que nós podemos fazer é orar por uma pessoa. É interceder pela vida dela, irmão. Precisa orar. E tempo de oração. Orar sem cessar. Tem irmão que acha que orar é só quando tem um tempinho para ficar de joelho ali no silêncio. Não, irmão. Ora em pé, ora deitado, indo para o trabalho, voltando da escola, cozinhando, lavando a roupa, serrando madeira. O que você estiver fazendo, esteja em oração. Está serrando lá um filete de madeira, Senhor abençoa, nos livra, nos guarda. Está lavando a roupa, Senhor, obrigado, muito obrigado por ter roupa, por ter tanque, obrigado pelas vitórias, pelas bênçãos. Está indo para o trabalho, Senhor, obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho algo para fazer. Se você vai se alimentar, obrigado, Senhor, porque eu tenho comida. Ore o tempo todo, meu irmão. Jejue. Se consagre. Abra mão de algo para agradar a Deus. Jejum é um sacrifício que você abre mão de algo que você gosta para agradar a Deus. Nem sempre o jejum vai ser alimentar. Vou parar de comer um dia inteiro. Não, irmão. Não é só isso, não. Se você tem certos prazeres da sua vida, eu gosto muito de ir num restaurante me fartar, ou eu gosto muito, eu estou sempre lá naquele lugar. Irmão, abra mão daquilo ali um pouquinho e se sacrifique. Sabe, jovem, está jogando muito videogame, passa uma semana sem jogar videogame. Passa uma semana sem Facebook, passa uma semana sem o Orkut, sem o Twitter, passa uma semana sem bater papo no telefone, em adoração a Deus. Abra mão de algo que você goste. Irmão, isso é muito interessante, porque eu e a minha esposa, nós somos carnívoros, extremamente carnívoros. E quando nós estávamos em meio a uma luta na nossa casa, nós estávamos orando para que nós saíssemos do aluguel, pastor André, e fosse para a nossa casa, nós decidimos que nós íamos fazer um jejum diferente. Nós ficamos uma semana sem comer carne. Comia arroz, feijão, batata, repolho, o que tivesse nós comia. A carne nós não comíamos, irmão. Você fala assim, mas o irmão podia comer de tudo, mas não comia carne. Mas você não sabe o sacrifício que foi. Ficar uma semana sem um bifezinho, irmão. Carnívoro do jeito que a gente comia carne todo dia. Tirei uma semana sem carne. Só para adorar a Deus. E a vitória veio. Porque Deus se agrada quando a gente se empenha e se sacrifica por Ele e para Ele, irmão. Tem gente aqui que é capaz de ficar sem comer para comprar o telefone da moda. Tem gente aqui que é capaz de sujar o nome para comprar um carro novo, mas não faz nada para que agradar a vontade do Senhor. Abre mão, filho. Vê aquele negócio que mais rouba o teu tempo. Vê aquilo que mais tira o teu tempo durante o dia. Procure, pesquise, você vai saber. Aquilo que mais tira tempo de você. E abre mão daquilo dali por um período para agradar a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Oração, jejum e Bíblia. É imprescindível que o cristão esteja constantemente lendo a palavra de Deus. Tem que ler, meu filho. É que nem um aparelho eletrônico, se não ler o manual, não vai saber metade do que ele faz. Compra um micro-ondas, fica 20 anos, né? 2 minutos aquece, 2 minutos potência máxima aquece. Porque não sabe que o micro-ondas cozinha, que o micro-ondas assa, que o micro-ondas prepara um alimento todo se for necessário. Você só tem que saber apertar os botãozinhos. E para saber apertar os botãozinhos tem que ler o manual.
Deus tem bênçãos grandiosas para mim e para a tua vida, mas para ter acesso a essas bênçãos, nós temos que ler o manual. Tem que ler Bíblia, filho. Meu irmão, mas estamos em 2014, vamos ler Bíblia. Mas faz tanto tempo que ela foi escrita, mas continua fiel, verdadeira, transformadora, renovadora, curadora, salvadora, libertadora. É a palavra do Senhor. Em vez de assistir a novelinha do José, vai ler o livro de José. Em vez de assistir a novelinha da Esther, vai ler o livro de Esther. Eu fiz uma brincadeira, pastor, ali na igreja, esse tempo atrás que eu fui pregar, eu perguntei, quem é que está vendo, estava passando a novela da Esther, né? Quem é que está vendo, quem é que já leu, quem é que está vendo a novela da Esther? Glória a Deus, aleluia, amém. Agora, quem é que já leu o livro de Esther? Irmão, bateu um desespero na hora, viu? Porque só o dirigente que estava atrás de mim levantou a mão, o resto não teve jeito. Para ver a novela tem tempo, para ler o livro não. Irmão, é inadmissível. Mas aqui dentro hoje, que se eu não posso falar um negócio que o Espírito Santo não me autorizou, mas eu vou falar aquilo que ele me autorizou. Aqui dentro hoje, tem gente que ainda não leu os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Não estou pedindo muita coisa não, não estou pedindo os 66 livros, estou falando dos 4 evangelhos. Tem cristão hoje aqui dentro que ainda não leu os 4 evangelhos. E vem falar de crente e sonha em ser pregador ainda, triste. Tem que ler Bíblia, filho. Não adianta, tira um tempinho e lê. Se você ler 6 capítulos por dia, 1 ano você lê a Bíblia inteira. Mas se empenhe em ler a Bíblia. Não deixa para ler a Bíblia às 11h30 da noite quando vai dormir. Que aí abre a Bíblia às 11h30 da noite, cansado, bucho cheio. Sabe o que ele fala? Irmão, não dá para ler a Bíblia porque o diabo vem e joga um sono pesado sobre mim e eu não consigo, eu acabo dormindo. Então lê mais cedo, lê às 8. Na hora da novela das 8 vai ler a Bíblia. Arruma um tempinho, dá tempo de ler a Bíblia. Lê um pouquinho antes, lê mais cedo. Que aí você vai ler a Bíblia e não vai ter sono, coisa nenhuma. Aleluia. Oração, jejum e Bíblia, meu filho. Quer estar preparado para a prova? Precisa desse tripé na tua vida. Interessante que quando Daniel é jogado na cova, ele ensina a segunda parte da prova, que é o durante. Irmão, eu aprendo algumas coisinhas básicas com o Daniel, porque quando Daniel é lançado na cova, eu quero que você se lembre de um fato simples. Daniel era amigo do rei. Daniel era amigo do rei. E mesmo sendo amigo do rei, ele foi parar na cova. Você pode ser aquele crentão poderoso de ler, de fazer tudo, de se empenhar em tudo. Você não vai escapar da prova. Você vai passar pela prova. Pode ser amigo do rei. Pode ser íntimo do rei. Mas você vai passar na prova sim. E quando você estiver dentro da prova, quando você estiver lá dentro da prova, acabou-se. Não tenta fugir, porque não adianta. Você vai ter que passar por ela toda. É um período. Vai ter que ficar lá dentro sim. Não adianta espernear, a porta está lacrada. Não adianta querer subir, porque não dá. Vai ter que passar, irmão. Vai ter que enfrentar, não adianta. Quando nós somos colocados lá na prova, nós vamos ter que enfrentar a prova. Sabe por quê? Porque Deus não nos livra da prova. Ele nos livra em meio à prova. Deus nunca ensinou atalho para ninguém, porque o atalho é curto. Deus ensinou o caminho. E o caminho, e a verdade, e a vida é Ele. Nós temos que seguir o caminho todo, nós temos que passar toda a prova, meu filho. Não tem esse negócio de só meia prova, ou só um bocadinho, eu vou escapar. Se escapar, vai pegar outra, não adianta. Tem que passar, irmão. Tem que enfrentar a prova. E se você estiver firmado nos primeiros pontos, oração, jejum e Bíblia, você vai suportar a prova. Porque quando você ora, você tem intimidade. Quando você lê, você conhece. Então você está ciente
de que o Senhor em qualquer instante vai chegar para te livrar na prova. Deus vai te ajudar. Nós temos essa confiança. Por isso que Daniel entrou tão confiante, tranquilo. Daniel entrou tranquilo, irmão. Daniel não se debateu. A Bíblia não diz aqui que o Daniel tentou fugir, que o Daniel arranhou o rosto do soldado que levou ele, que Daniel brigou, que Daniel gritou, que Daniel tentou se esconder. Nada! A Bíblia diz que Daniel aceitou e entrou calmamente e pacificamente, porque ele sabia que ele estava preparado para aquele momento. Se morresse, partiria com Deus. Se não morresse, o nome do Senhor seria glorificado. Você vai passar a prova. Suporta. Porque o segredo da vitória na prova é glorificar a Deus. Não adianta murmurar. Tem gente que entra na prova e bate um desespero, né, irmão? Começa a se bater, xingar, berrar, espernear, rosnar. Parece que tem um bichinho nervoso. Por que isso, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso comigo? Só eu, oh, iludido. Acho que é só você que passa a prova. De repente do teu lado tem alguém sentado do teu lado hoje, está passando uma prova muito maior do que você imagina. Que você não teria condições de enfrentar essa prova. Mas fique tranquilo, porque Deus conhece a tua limitação e Ele te prova até onde tu pode suportar. Até nisso Deus é fiel, irmã. Porque Ele reconhece a minha fraqueza, que a minha fraqueza é diferente da sua. Sabia disso? Sua fraqueza é diferente da minha. De repente tem uma área que eu sou extremamente firmado, agora tem outra que se apertar para o meu lado eu sou capaz de balançar. E Deus conhece isso. E Ele só prova até onde eu suporto. Ele não prova além. Então fique tranquilo, você está na prova. Glorifique ao Senhor, irmão. Dê graças a Deus que você está na prova. Porque a palavra de Deus diz que Deus prova a quem? Cadê os conhecedores de Bíblia aí? Deus só prova a quem? A quem Ele ama. Então, se você entrou na prova, você já pode ter a certeza que Deus te ama. Que coisa bonita, né? Agora todo mundo quer ser provado. Porque tem a certeza de que Deus te ama. Só porque Ele está te provando, isso é uma demonstração que Ele te ama. Nós às vezes precisamos de demonstração, isso é muito comum no casamento, no casal. Tem marido e mulher aí casado há 30 anos que não se escuta mais a palavra eu te amo. A frase, a expressão eu te amo. Nós muitas vezes quando pregamos para casar a gente lembra desse detalhe. A mulher gosta de ouvir isso, irmão. O homem é mais difícil de falar, né? O homem só fala depois que ele come bastante. Eu te amo, mulher. Vai tirar um soninho depois do almoço. Né? Ou quando quer alguma coisa, quando ela está brava. Chega em casa, ela está brava. Ô, bem, sabe que eu te amo, né? Para não ter problema. A mulher precisa ouvir. Nós precisamos falar. O casal tem que ter diariamente uma lembrança. Ei, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Declarar o seu amor pela pessoa que você ama, que está com você. Sua segunda metade, aí, sua outra metade. Coisa linda. Deus se declara através da salvação em Cristo. E toda vez que Ele te prova, porque Ele quer mostrar que Ele te ama e vai te livrar dessa que Ele te colocou. Por amor. E o terceiro momento da prova é justamente o depois. E Daniel também dá um show. Porque a gente consegue ver aqui que ele se preparou, passou a prova, e quando ele sai, quero te lembrar que ele entrou, irmão, como um governador de província, e saiu como primeiro-ministro. Quando nós saímos da prova, nós sempre saímos vencedores. Nós não saímos da prova derrotados. Quando nós concluímos a prova, nós somos vencedores. Alguma coisa a gente não enxerga. Às vezes a gente não enxerga. Ué, mas o que melhorou em mim? De repente você não consegue enxergar agora. Mas daqui a pouco Deus vai te mostrar o quanto você melhorou. O quanto você foi aprimorado por Ele. O quanto você foi talhado, melhorado. Porque Deus faz assim, Ele vai te trabalhando, Ele vai te moldando. O Cícero de 13 anos atrás, quando aceitou Jesus, não é nem um pouquinho o Cícero de hoje.
O Cícero de 13 anos atrás era bem imaturo, estava começando como todo mundo, né? Aí acaba tendo que escolher o lado, né? Ou é o super espiritual, ou é o super teólogo, né? O camarada hoje em dia vive nessa dúvida: eu vou ser super espiritual ou vou ser super teólogo? Você tem que ser super cristão, irmão. Adorar a Deus em qualquer oportunidade, em qualquer momento, em qualquer instante. Dê liberdade para o Espírito Santo, deixe Ele tocar a sua vida. Dê liberdade, meu filho, não se preocupe não. Se é para glorificar, glorifique. Se é para adorar, adore. Se é para louvar o nome do Senhor, louve. Mas dê a liberdade para o Espírito Santo. Não se preocupe que se tem que ser assim, tem que ser assado. Quando a gente está no comecinho da fé, passa por isso. Ai, será que eu tenho que ser assim? Será que isso é certo? Será que isso é errado? E aí eu glorifico a Deus pelos homens que Deus colocou na minha vida. Porque todos os três que me orientaram muito no começo da minha fé, só me ensinaram uma coisa, irmão, só uma coisa. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, 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 leia a Bíblia. E de tanto ler a Bíblia, eu comecei a entender que tem muita coisa aí que é do homem, e amém, glória a Deus, deixa fazer o quê? Tudo acontece por permissão de Deus, mas eu não preciso ficar murmurando, reclamando, apontando, eu tenho é que adorar a Deus, querido. Eu não sei você, se você vem para a igreja para me ver pregar, ou para outro pregador, ou outra pessoa, você está perdendo tempo. Agora, se você vem para a igreja para adorar, para glorificar o nome do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai te ouvir e vai te abençoar. Está saindo da prova, Daniel, mas está saindo vitorioso. Está saindo vitorioso. E quando nós saímos da prova é para sair vitorioso, meu filho. Nós vamos glorificar o nome do Senhor na nossa prova, na nossa vitória. O nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado. E é isso que importa. Porque às vezes as pessoas não entendem isso. A gente precisa ter vitória material, tem que ter uma bênção muito grande. Irmão, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Passou a prova que foi, de repente saiu todo quebradinho da prova, mas alguém vai olhar para você e vai dizer: suportou, graças a Deus. A glória não é para mim nem para você, a glória é para Ele. Então, se na minha prova alguém olhar para a minha vida e falar: Deus é fiel e maravilhoso, o objetivo já foi alcançado, porque o nome do Senhor foi glorificado. Esse ano vai ter prova. Fique tranquilo. Vai vir. E vai ser maior do que o do ano passado, porque conforme a vinda de Jesus se aproxima, vai estreitando. Mas nós estaremos preparados. Porque a igreja continua orando. A igreja continua jejuando. A igreja continua lendo a Bíblia. A palavra de Deus continua sendo pregada. E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Então fique tranquilo. A prova virá, mas você vai vencer em nome de Jesus. Você crê dessa forma verdadeiramente, irmão? Você tem essa confiança? Porque fé é uma coisa que a gente tem que expor. Eu gosto daquela fé muito quietinha, não adianta não, escondidinho, né? Eu costumo brincar quando eu falo sobre José, que ele vai tocar o cajado no mar e o mar vai se abrir, né? Eu gosto muito de passar aquela passagem que eu gosto da fé do Moisés. Quando Moisés vai tocar, quando Deus dá a ordem para Moisés para ele tocar o cajado, Moisés faz um barulho tremendo. Eu sempre digo que sou eu lá, irmão. Eu falava assim: Josué, dá um guento ali que eu vou fazer um teste. Se eu der um tapinha aqui e fizer uma marola, eu chamo todo mundo. Somos fracos? Será? Meu Deus, o mar vai se abrir aqui? Minha fé de repente era pequenininha. Moisés não. Moisés passou a mão no cajado, abriu a goela e soltou: hoje vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Está faltando um pouco disso para a igreja, de chegar lá fora e berrar: vocês vão ver esse ano o que Jesus vai fazer nessa cidade, o que Jesus vai fazer em vidas, o que Jesus vai transformar aqui nesse lugar. Não adianta vir para a igreja desanimado e sair da igreja desanimado. Tem que vir para a igreja às vezes enfraquecido, mas sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, sabendo que Ele vive e reina para sempre e que Ele tem sim o melhor para você. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.
Essa noite nós cantamos, né? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. É grato. Andar aonde? Ali. Levando a cruz e... eu irei. Eu quero que você venha à frente, irmão. Você que sabe que vai vir a prova e você precisa estar preparado. Venha para frente. Quero orar pela tua vida nessa noite. Quero orar por você. Enquanto isso, o coral vai estar cantando ali. Os irmãos vão estar cantando. Pode cantar o hino da harpa. O hino da harpa é uma bênção. O hino da harpa é uma pregação. Pode cantar. Você que sabe que vai ter luta. Não adianta aqui, vai ter prova. E você quer estar preparado. Venha para frente. Primeiro nós vamos reconhecer que nós somos limitados. E que se não fosse a misericórdia de Deus, Ele não ia suportar. Mas porque nós reconhecemos que Deus é tudo nas nossas vidas. A Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas.